deixa eu falar aqui antes, eu esqueço. Bem-vindo a todos, e eu estou muito feliz que a gente está no quarto encontro, no capítulo 7, capítulo 8, são capítulos assim que eu acho fundamentais para a gente refletir sobre, né, a pesquisa. Eu acho que esse é o momento do livro que a gente vai refletir sobre tudo que a gente leu nos capítulos anteriores, porque, de certa forma, ela manifesta, né, apresenta a parte prática do que tem sido essa metodologia e esses métodos, mas como a gente tem feito nos encontros anteriores, a gente vai começar de novo com uma parte cultural. E eu vou ler um poema hoje da escritora e poeta Sonifer Sec. Daqui a pouco vão dizer que eu só falo dos macuxi agora, mas, gente, eu estou apaixonada por esse livro, super recomendo. O nome do livro é Movejo, chegou semana passada para mim. E esse poema fala um pouco sobre o silêncio, né, que é imposto às mulheres indígenas, e eu estendo isso também aos povos indígenas. E como hoje a gente vai falar muito de renomear, de nomear, de retomar e de reivindicar, eu acho que é um poema que cabe bem. Bom, olha aí, a Renata também recebeu o livro, que legal. Vou ler o poema, então. Nós, mulheres invisíveis, aprendemos pela casa a linguagem dos cômodos, apertando entre os dentes nosso silêncio de sangue, empurrado pelos quartos, como os filhos que teremos e que nos odiarão pelo espelho, mas ainda assim o espelho virá. Nós, mulheres domésticas, desaprendemos do nosso antigo nome, que antes dizia bicho, rio, sol, beija-flor, para virar água de batismo, catequese, castigo. Rima para qualquer entre o som e o desprezo, que não grita mais a palavra Deus, mas ainda assim dito. Nós, mulheres silenciosas, muito menos parecidas com as outras, vivas ou mortas, guardamos entre as pedras os ossos dos homens que jamais nos predisseram, assim como a eles, só nos restam cantigas rupestres incrustadas nos ermos de não ir, mas que ainda assim iremos. Que não se enganem, toda aquela que faz silêncio, guarda o intocável, assim permanecemos, tecendo a vida como a fibra de um ornamento, uma língua de fumaça que só diz palavras de cura, afiando a lâmina pela terra, em luta, nós, mulheres infinitas. Incrível! E é isso, resistência pela palavra poética, e hoje a gente vai ver resistência, né, pelas metodologias indígenas. Hoje nós teremos a participação de duas parentas que irão apresentar, respectivamente, os capítulos 7 e 8, e quem vai apresentar o capítulo 7 é a parenta Ellen Lima, e o 8, a Vanessa Sadiqa, que vocês já conhecem. A Ellen pertence ao povo Huaçu-Cocal e a Vanessa ao povo Mapuxi. Atualmente, a Ellen está em Portugal fazendo o seu doutorado em literatura, né, em teoria da literatura, e ela também é escritora e pesquisadora, e ela faz parte, ela integra, né, o nosso projeto de literatura indígena no Brasil. A Ellen tem um perfil no Instagram, que é o Literatura Indígena PT. A gente costuma brincar que é o PT também, né, daqui, mas é Literatura Indígena Portugal, para mostrar que no Além Mar a gente também está demarcando, né, de forma simbólica, a literatura e os povos indígenas. E Vanessa depois vai apresentar o capítulo 8, Vanessa já tem, né, já fez uma breve apresentação anteriormente, mas para quem não conhece ela, Vanessa também é doutoranda em Linguística na UFSC, Vanessa? Falei certo? E também, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no chat que a gente vai respondendo. Bem-vindas, parentas, é com vocês. Me avisem se vocês vão conseguir o projetar ou não, e eu estou aqui para qualquer coisa. Bom estudo para nós, gente. Vamos lá. Olá, boa tarde a todas. Vou já começar apresentando. Quem botou me esperar no ar? Me espera. Bom, vocês conseguem ver já? Sim. Sim. Então, vou botar aqui o... Bom,
Eu vou apresentar, então, como a Júlia falou, o capítulo 7, que é Articulando uma Agenda de Pesquisa Indígena. Eu achei que ela começa, né, depois de fazer esse bloco de notas, que ela vai falar um pouco dessa agenda, né, e para onde eles estão caminhando e aonde eles estão indo. Eu achei que ela faz mais uma vez, e por isso que eu achei muito importante tocar, mas vou só colocar aqui, está subdividido em alguns tópicos, né? Pesquisa e estruturas políticas, isso foi o que adicionei aqui, porque eu acho importante tratar sobre. Comunidade de pesquisa, pesquisa tribal, estudo de casos de uma iniciativa indígena dentro da universidade, formando pesquisadores indígenas, pesquisa insider e outsider. Então, esse primeiro tópico eu coloquei porque eu acho que ela faz aqui uma articulação que é quase como reforçando tudo que ela fala desde o início sobre o imperativo de uma academia que tem uma dinâmica imperialista, com uma estrutura política bastante difícil de penetrar nos espaços, né? Por isso que eu coloquei ela aqui como observação, e eu começo. Deixa eu diminuir aqui, senão eu não vejo. Eu só vejo, não estou vendo ninguém, mas eu consigo ver. Bom, eu coloquei algumas notas, porque eu acho que é importante a gente passar sobre. A pesquisa é altamente institucionalizada através de instituições de ensino, organizações científicas, governos, indústrias, organizações não governamentais, grupos comunitários, etc. Aqui ela vai dizer justamente sobre como qualquer relação com a pesquisa, sobretudo dentro da academia, ela é altamente institucional. Então, ela é, de certa forma, executada por pessoas que vêm dessa cultura, que vêm dessa tradição de pensar e dar sentido ao conhecimento, ou seja, é uma lógica ocidental, né? Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa no chat. Qualquer coisa me chamem, né? Que eu não consigo ver ninguém. E aí aqui fala, a universidade, ela media muita coisa, né? Agências financiadoras, governos, então muita coisa da pesquisa passa também pela academia. Então, tem uma lógica aí, que ela coloca desde o início, que é uma lógica também problemática, que a pesquisa ela é sempre vista como uma coisa altamente especializada, e que isso tem que ser mantido longe, tem que ser mantido na mão de gente competente, ou seja, longe e desenvolvida o máximo possível longe da comunidade. Então, assim, é uma lógica de separação total, né, que ela coloca aqui. E aí a Linda diz que os povos indígenas pensam e nomeiam a pesquisa de forma diferente da hegemônica. Por isso, tais projetos não são tão reconhecidos como pesquisa, apesar dessa ser o elemento central das atividades que desenvolvem. Então, ela vai colocar aqui, nesse capítulo, ela vai falar de muitas iniciativas de pesquisa que não necessariamente estão relacionadas a essa ideia de pensar a pesquisa da academia. Eu coloquei um exemplo aqui muito interessante, que eu acabei de terminar um e-book de artesanato do povo chucuru do Urubá, com uma parenta, e um exemplo importante, né? No povo chucuru do Urubá, tem uma anciã chamada Dona Zenilda, e ela tem uma casa de sementes, é o nome da casa, é uma casa de sementes. E é um lugar altamente científico, né, gente? Acho que o próprio nome já diz ali, ela coleta essas sementes, ela coloca e ela vê qual é. É uma pesquisa extremamente sutil. E quando eu começo a olhar os textos e começo a tentar organizar o que significa isso dentro da comunidade, eu vejo que os pesquisadores querem olhar a, 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 a comunidade, isso aqui é um lugar de pesquisa, mas ninguém olha para o que a dona Zenilda está fazendo como uma pesquisa. E, para mim, olhando, ela é uma das maiores pesquisadoras dali, mas, de alguma forma, a comunidade científica não olha dessa forma. Então, eu achei interessante trazer esse exemplo, porque, como a Linda coloca aqui, eu tentei trazer um pouco para a nossa realidade. Apesar dessa pesquisa que a dona Zenilda faz com a semente não ser reconhecida, né, como uma atividade acadêmica, uma pesquisa, né, como de uma forma hegemônica, é uma pesquisa extremamente fina e extremamente importante. Então,
A pesquisa é uma parte integrante, eu botei isso bem importante também, a pesquisa é uma parte integrante das estruturas políticas. Isso é uma coisa que a gente também acaba brigando muito e a gente acaba olhando muito, porque a gente precisa estar envolvido, né? Justamente porque a gente precisa disputar esses espaços, lutar pela inclusão nas políticas públicas, enfim. Tirando essas notas que eu fiz meio introdutórias, pensando dessa forma, desse processo altamente institucional e formal e que, de alguma forma, marginaliza como essa academia imperialista faz, né? A gente passa aqui para algumas... Passa aqui. A gente passa aqui... Passa. Bom, a pesquisa também é reconhecida como um domínio de... Aí, de novo, né? Aí, esse é um fragmento da Linda, que ela diz assim: a pesquisa também é reconhecida como um domínio de peritos que alcançam qualificações educacionais superiores, que têm acesso a habilidades e linguagens altamente especializadas, né? Quando as comunidades indígenas realizam o que pode ser considerado por eles como um projeto muito humilde e pequeno, de novo, tentando pensar na Dona Zenilda, né, que para mim é um exemplo muito forte, e eles relutam em nomear essas iniciativas como pesquisa, com receio de provocar o menosprezo e ultraje dos verdadeiros pesquisadores. E aí eu fiquei pensando, né, que a gente tem algumas lógicas, assim, hoje a gente vê muitos perfis e muitas pessoas que são, de fato, qual é a palavra para... que expandem mesmo, né? Que levam conhecimento para fora e tudo, mas já ainda em algum lugar é quase como se tivesse um ser acadêmico que tem uma formação formal e tudo, e que ele pudesse falar sobre questões indígenas, né? E que ele tivesse um pouco mais de propriedade sobre isso, porque ele não tem essa formação, ou quer dizer, porque ele tem essa formação que é ocidentalizada. E isso me fez pensar muito sobre perfis, sobre algumas coisas que eu tenho visto pela internet, até hoje mesmo recebi um vídeo no YouTube, né, falando sobre as questões indígenas na era Vargas e na ditadura militar, e, de novo, é sempre um olhar assim muito de fora. Quando eu já vi pesquisadores indígenas falando sobre isso, quando eu já vi, e essas pesquisas não são citadas, e esses pesquisadores não são... E por quê, né? Eu acho que tem uma lógica imperialista muito forte por trás, que é meio inconsciente e a gente acaba não conseguindo entender isso. Mas, bom, estou opiniosa demais hoje, seguimos com a Linda. Ela vai dizer que, além disso, nas comunidades indígenas engajadas em uma agenda de autodeterminação, muito deliberadamente nomeiam o mundo de acordo com uma visão indígena, né? Como eu falei. Então, essa pesquisa ela vai trazer, muitas vezes, para o centro dessas atividades, práticas, valores e atitudes desses povos, né? Então, ela dá o exemplo no livro da pesquisa Maori num certo... Estou vendo só o chat pulando aqui, e se alguém quiser falar, tá, gente? É porque eu estou vendo o chat pulando e eu estou... A gente pode chamar essa... Depois a gente vê. A primeira via do desenvolvimento de uma pesquisa indígena, ações e projetos da comunidade, iniciativas locais e nacionais ou pesquisa tribal em torno das reivindicações. Aí ela começa a organizar o que de fato como de fato se desenvolve uma pesquisa nesse lugar, lembrando que existem outras formas de nomear e essas formas de nomear elas vão trazer para esse centro esses valores e essas práticas. Ela traz uma segunda via e ela fala desses espaços conquistados pelas instituições e ela diz o seguinte: essas duas vias elas não se anulam e elas não estão em conflito, sabe? Como eu falei lá, a pesquisa da Dona Zenilda, ou, por exemplo, uma pesquisa que trate a respeito das questões, ou, enfim, de sementes daquela comunidade, elas não estão em conflito mútuo, elas, na verdade, se complementam, ou elas estão ali se desenvolvendo em esferas paralelas. Então, ela coloca essas duas vias. Que coisa que não passa. Pronto. E aí ela vai tratar de um tema que eu achei muito
importante, que é a comunidade de pesquisa. E aí ela faz uma breve, ela faz uma explanação muito interessante, porque ela fala sobre a ideia de comunidade, né? O que nós, ou o que a sociedade ocidental, de fato, entende como comunidade, para ela chegar na comunidade de pesquisa. E a comunidade, e a ideia de comunidade, aí ela vai trazer uma coisa que ela colocou aqui embaixo, que é um sentido de comunidade. Eu achei interessante colocar essas palavras em oposição, porque tem uma coisa ocidental da ideia, né, que se coloca primeira, e tem um outro lugar do afeto que é do sentido. E ao longo do capítulo, né, ela não nega o sentido e o afeto também em relação a isso. Então, apesar das políticas que visam o isolamento, marginalização e fragmentação de vínculos de povos indígenas com seus territórios tradicionais, as comunidades indígenas têm construído espaços de profundo significado espiritual e identitário. Então, de novo, ela vai falar sobre como esse processo colonialista, como esse processo imperialista tenta, de fato, marginalizar e separar, porque eles têm uma ideia de comunidade, mas que os povos indígenas têm um sentido de comunidade que é diferente, né? E é maior, e que cria esses espaços de significado. Aí ela dá o exemplo da Austrália, né? Que do MOB, que ela fala dessas identidades aninhadas, dessa forma que esses povos se veem. Ela vai trazendo muitos exemplos muito, muito bonitos, essas comunidades do México, por exemplo, essa palavra, Aslan, eu não sei se está certo, mas ela diz a comunidade, ela não é, ela é um estado mental e uma crença espiritual, então ela é além de uma coisa física só, né? E a Bernice Regan Johnson, ela fala sobre uma teórica, ela fala sobre a comunidade Maori, e ela fala também uma coisa super bonita, que é tipo uma coletividade unida pela música mais do que pelo território. Então, o sentido de comunidade para os povos indígenas é muito diferente da ideia que a gente tem de comunidade. Então, nesse sentido, definir uma comunidade de pesquisa é um desafio e tanto, né? E é isso que ela coloca aqui. Então, ela faz ela dá esses exemplos, e eu trouxe um também, que é o Krenak, quando ele fala também de comunidade. E aí eu pensei que também é um outro olhar sobre comunidade que não é um olhar ocidentalizado. Ele coloca, esses coletivos são chamados de comunidade. Eu acho que quando nomeiam esses coletivos de comunidades, esvaziam um pouco da potência que eles têm e plasmam uma situação idealizada de comunidade, em que não conseguem problematizar a vida dessas pessoas. Então, aí tem uma visão Krenak também, né? Eu coloquei ali o México, que ela colocou as outras ideias, mas eu achei interessante trazer, porque aqui no Brasil a gente também, muitos povos indígenas têm um sentido muito diferente do que é a comunidade. Então, para definir essa comunidade de pesquisa, pensar sobre isso é muito importante. E aí, pronto. Definir uma comunidade... Deixa eu ver. Senão eu não vejo. Definir comunidade de pesquisa é tão complexo quanto definir comunidade, né? De novo, o que eu estava falando ali. Então, tem o sentido e tem a ideia. Então, para pensar na pesquisa, é muito... é mais complexo ainda, né? Porque tem alguma coisa tocando... Gente, se vocês quiserem falar, eu não sei, Júlia, Eu ou... te chamo, Ellen, se surgir alguma dúvida mais pertinente, mas eu acho que o ideal seria você apresentar e aí depois a gente lê as perguntas, tá? Isso, beleza. Porque eu tô vendo só os negocinhos piscando aqui, aí eu fico na dúvida se eu vou falando. Mas, enfim. E ela vai trazer uma definição dela, que ela diz assim, a comunidade de pesquisa confia e valida que a própria comunidade é quem faz as suas definições, isso dentro de uma perspectiva indígena, né? A pesquisa-ação comunitária, que são essas ideias que a gente fala ali como essas ideias mais emancipatórias dentro da comunidade, né, desse próprio olhar para resolver e para apontar os seus próprios problemas, e as pesquisas emancipatórias.
projetos iniciados e realizados por sujeitos locais, gerando soluções para problemas locais, que seria essa pesquisação comunitária. Essas ações assumem que as pessoas conhecem e podem refletir sobre suas próprias vidas. Projetos fomentados por agências que focam no desenvolvimento de iniciativas para autonomia e formação da comunidade qualificada, isso que seria uma pesquisa emancipatória. Então, comunidades de interesse, que ela também coloca, então, estabelecem relações de colaboração e uma ampla rede de trabalho, exemplo, autores indígenas que trabalham ativamente contra categorias literárias ocidentais, hegemônicas, né? Então, e aí ela entra aqui no sentido da pesquisa tribal. E aí a gente já falou muito, né, o quanto esse termo é problemático e como a gente tem cada vez mais pedido e, enfim, trabalhado para abolir, mas ela explica, né, que apesar da conotação negativa que essa palavra tem, ela vai usar aqui de uma forma meio genérica para descrever uma forma de organização indígena, né? Então, de novo, eu acho que também é muito importante prestar atenção, porque quando a gente está falando para os nossos parentes, ou para, né, acho que vocês já devem ter ouvido isso algumas vezes, o indígena, dentro da sua comunidade, se chamar de índio é uma coisa, né? O indígena, alguém chamar o indígena de índio é outra, uma pessoa branca. Então, é importante que a gente tenha atenção a essas nomenclaturas, mas que a gente não seja ortodoxo no sentido de apontar o dedo para quem, e principalmente olhar para essas iniciativas, né? A pesquisa tribal é uma forma genérica de entender essas iniciativas. Então, ela coloca, a tribo engloba inúmeras e diferentes comunidades. Isso é importante, né? Porque a gente pensa na tribo como uma coisa só, e para a pesquisa Maori, a tribo são várias comunidades que são grupos que ou entidades que se ligam politicamente por traços de genealogia ou práticas tradicionais que eles compartilham, então não é uma comunidade só, são muitas. Variedade de áreas também é importante, desde a reivindicação de território e os recursos que foram tomados pelo governo, né? Que a gente também, acho que pelo mundo a gente tem essa problemática, até o desenvolvimento econômico, saúde, educação, justiça, família, infância, fauna e flora e conhecimentos tradicionais. Então, ela vai falar sobre o exemplo Ngatiava, né, que como eles se reúnem, como esse conselho tribal se reúne para olhar para essas questões, para discutir essas questões e fazer essas reivindicações. E como isso demanda como isso demanda mesmo um envolvimento desse coletivo em diferentes momentos, em diferentes aspectos, e, enfim. Visão de que cada tribo irá desenvolver e educar seus próprios membros e outras pessoas que vivem na região. Então, também é no sentido de multiplicar, né? Multiplicação desse conhecimento e dessa pesquisa. E aí ela coloca o estudo, esse slide ficou meio confuso, mas eu vou explicar direitinho, tá? Pelo menos eu vou tentar. Eu botei ele, enfim. Estudo de caso de uma iniciativa também escrevi errado, mas enfim, dentro da universidade, peço desculpas. Uma coisa importante é que para os povos indígenas, as universidades, elas são reconhecidas como instituições altamente elitistas, né, que produzem e reproduzem esses privilégios. Por outro lado, tem uma questão que ela coloca que é bastante interessante também, que ela diz assim, olha, a gente reconhece que os povos reconhecem que as universidades são esses espaços, mas elas querem que seus membros também sejam formados de alguma forma, e que talvez também tenham esses títulos através dessas universidades, porque isso também é uma forma de estar ali, né, demarcar de fato esse território. Ela coloca a cultura da pesquisa, de cultura de pesquisa baseada em práticas e valores cotidianos na vida acadêmica. E aí ela fala sobre uma organização que existe na universidade, né, que é um grupo de pesquisa, pode virar uma unidade de pesquisa, um centro de pesquisa, um instituto de pesquisa. E isso tudo, acho que para quem tem algum conhecimento assim, da academia, são processos assim, altamente políticos. E ela vai descrever esse caso deles,
e eu achei muito sofrido até, eu fiquei tentando chegar no final, pensando, caramba, tem que dar certo. Porque a primeira coisa que eles demandam é que isso não tenha custo para a instituição, né? Então, eles vão trabalhando dentro do possível, eles vão se organizando, mas ele vai tomando um tamanho, ele vai tomando uma proporção muito grande que demanda, né, funcionários e tudo, e depois ela vai colocar, né, eles conseguem bolsas, eles ganham prêmios, eles conseguem bolsas dentro do Instituto, inclusive para pesquisadores não indígenas, e de fato ele vai crescendo até virar um instituto de pesquisa, né? Mas ele começa, essas unidades de pesquisa, elas começam, né, os estudos maoris, que ela vai dizer, começam dentro da disciplina de antropologia e na criação de centro de estudos, como na educação, na medicina, nas artes, no direito, e tem outras disciplinas também, né, outras cadeiras, outras unidades de ensino. E aí ela vai descrever que essa unidade de pesquisa, ela só foi possível, né, ela só começou a acontecer após 2 acadêmicos maoris terem sido nomeados para a cadeira de professor. Eu achei isso muito interessante, porque talvez se eles não tivessem esses 2 acadêmicos aí, provavelmente não haveria, de fato, interesse em fazer um centro de pesquisa maori, sabe? Então, assim, ter esses 2 acadêmicos maoris sido nomeados para essas cadeiras de professor, de fato, fizeram diferença para que essa unidade, de fato, saísse do papel. Então, ela coloca aqui os objetivos, né, promover a pesquisa, desenvolver estratégias para influenciar políticas educacionais, desenvolver e formar pesquisadores maoris, disseminar a pesquisa, criar ambientes de mudança na instituição, né, abrir espaço para essas epistemologias. E aí, pronto, vem essas questões institucionais de novo, né? Como eu coloquei lá no início, por isso que eu fiz aquela nota, por esses processos serem altamente institucionais e políticos, as questões colocadas são muitas e de muitas naturezas. Então, como eu falei, né? Eles começam tipo sem recursos, eles dividem espaços, né? E aí ela vai falar sobre também essa ideia de sepultar assuntos que podiam ser potencialmente controversos em comissões ou em processos de consulta. Então, e também falou de uma coisa que eu também achei bastante importante, que a gente também sente em algum nível, que é manter um certo status quo, assim, para não ser interpretado por acadêmicos mais conservadores como se esse instituto, como se essa pesquisa fosse, de fato, uma demonstração de força, né? Porque existe aquele lugar que já é institucionalizado academicamente e tem toda essa hierarquia, e aí a gente chega com uma epistemologia nova, uma epistemologia diferente, e, de alguma forma, a gente precisa ir com muito cuidado para não parecer uma queda de braço, né? Embora não seja. Então, ela vai falar aqui sobre o sucesso que a unidade de pesquisa teve, né? Bolsas importantes, apoio para conferências internacionais, financiamento para alunos também não indígenas, alcançaram os objetivos que eles colocaram para eles. Então, fazer tudo isso, e eles colocaram outros objetivos. Enquanto uma unidade de pesquisa, foi uma coisa super difícil, porque faltava apoio administrativo, né, no início, precisava de mais gente. Então, esse processo de transição, assim como o processo de fundação, também foi extremamente político. E aí ela diz que mesmo com apoio institucional, porque eles estavam, de fato, ganhando bastante espaço mesmo com apoio institucional, o processo foi altamente político. Uma coisa que me chamou muita atenção no texto é que coisas muito triviais foram debatidas. Eu acho que eu até coloquei aqui. Palavras foram postas em debate, gente. Palavras, tipo indígena, internacional, palavras foram postas em debate, porque uma nomenclatura talvez pudesse colocar tudo a perder, né? E aí ela coloca como isso, de fato, tem uma relação forte com o racismo institucional. Porque mesmo que as instituições, de fato, que a instituição, de fato, tenha abraçado, porque viu que eles receberam esses projetos e tudo, mas isso reflete como o conhecimento acadêmico se estrutura, né? E aí ela fala do isolamento, e esse fragmento dela eu achei muito importante também trazer,
que ela diz assim: o isolamento das disciplinas, a cultura da instituição que dá suporte a essas e o sistema de gerenciamento e governança, tudo funciona a proteger os privilégios já estabelecidos, né? O caminho difícil percorrido pelo Instituto, recém-surgido, pode ser visto também como parte da natureza questionável do conhecimento, que tem, similarmente, impedido o desenvolvimento de outras formas de organizar e pensar o conhecimento na academia. Então, gente, eu acho isso muito, resumindo todo esse capítulo, né? Porque ela vai falar de todo o processo e altamente político, mas a política ela também tem esse lugar. A política institucionalizada, né, esse espaço acadêmico, ela tem, de fato, esse lugar que é racista, né? Que tem essa referência, tem essa fundação racista. E por mais que os institutos de pesquisa, por mais que os pesquisadores, professores se mostrem altamente abertos, o processo político é tudo muito pensado a manter a estrutura, né? A estruturar, a manter de fato esses privilégios e não reconhecer outras formas de pensar a academia. E eu coloquei isso aqui embaixo porque eu acho que faz parte de todo esse processo. Eu acho que tudo isso é, de fato, luta por legitimidade, né? É luta por dizer, olha, isso que a gente está fazendo tem sentido, né? Mas é um processo. E aí, pronto, chegamos aqui no formando pesquisadores indígenas. Estou quase acabando, gente. Mas formando pesquisadores indígenas, ela vai falar, né, como a gente, de fato, a comunidade sabe qual é a estrutura da academia, mas, de fato, eles querem que os seus integrantes, que seus membros estejam lá também, né, que também tenham acesso a esse espaço. Então, para ela, falando sobre sobreviver a essa experiência na academia ocidental, ela pode ser destrutiva e alienante quando se obtém uma qualificação acadêmica, né? Assim, eu tenho a gente escuta relatos de muitos parentes, acho que cada pesquisador indígena aqui desse grupo já se deparou, né? Quando você se entende indígena e quando você entende que a academia não está preparada para as suas demandas, para a forma que você entende o mundo, para a forma que seu povo entende o mundo, de fato, sobreviver a isso é muito delicado, e ela coloca isso aqui. E aí ela, dentro da experiência Maori, ela vai dizer, fazer com que o trabalho de graduação sobreviva, manter esse aluno ali, né, orientação, formação sistemática, porque normalmente a orientação e a formação só acontece no nível de pós-graduação, que é o mestrado, doutoramento, né, e onde, de fato, se consegue uma bolsa, enfim, todas aquelas questões que também têm a ver com políticas públicas, né, com espaço, para que a gente tenha cada vez mais incentivo e possibilidade de estar dentro da academia. E aí ela fala ela dá alguns exemplos, né, que eu achei interessante, o Centro de Estudos Aborígenes na Austrália, em Cutting, que oferece programas de mestrado para suprir as necessidades dos estudantes indígenas. Então, eles têm ênfase em desenvolvimento de técnicas e práticas de pesquisa. A Universidade de Auckland, isso também é muito massa, que eles, tipo, desenvolveram junto com a abordagem do aluno fazendo o trabalho dele, o apoio à família e também, tipo, um aluno mais experiente dando esse suporte, sabe? E a criação de uma cultura de pesquisa. E aí ela vai falar, por fim, sobre pesquisa insider e pesquisa outsider. Na pesquisa, acho que é importante pontuar, né, que a gente tem uma noção de pesquisa, uma noção positivista, e até também da antropologia e tudo, que existe uma ideia de neutralidade, que é uma noção positivista, né? E a pesquisa feminista, por exemplo, ela vai trazer a referência qualitativa, né? Como uma referência positiva, né? Como uma referência que não necessariamente só a quantitativa, como se faz na pesquisa de uma forma geral. Então, essa noção positivista, ela, de alguma forma, coloca o pesquisador sempre como um forasteiro, né? Para que ele seja objetivo e para que ele seja neutro. Mas como é que a gente, né, indígena, ou pesquisando comunidades indígenas, ou até mesmo a nossa comunidade, vai trabalhar nessa noção nessa noção mais positivista. E aí, de novo, né, como eu falei aqui,
A pesquisa feminista, ela abarca um pouco mais essa metodologia insider, que seria mais aceitável nessa pesquisa, na pesquisa qualitativa. E aí ela coloca que existem múltiplas formas de ser insider e outsider no contexto indígena. Então, uma coisa que ela vai colocando ali a partir da própria pesquisa dela, ela faz muitas críticas e ela olha muito para o trabalho dela, quem não, né, enquanto pesquisador, mas eu fico pensando que, para ela, o quanto deve ter sido interessante ou até difícil rever a postura e a forma que ela lidou com isso, né, apesar de ter sido de uma maneira muito responsável. Mas ela coloca num aspecto crítico insider, que é muito importante que a gente tenha uma constante necessidade de reflexão e de adotar modos de pensamento crítico a respeito dos nossos próprios processos. O outsider também, né? Mas o insider, ele tem que viver com as consequências do seu processo no dia a dia, né? Se a gente faz alguma besteira dentro da nossa comunidade, a gente vai, ou com o que a gente está pesquisando, a gente vai viver com as consequências disso para sempre, né? O outsider normalmente faz a pesquisa dele e vai embora, que não é o ideal, a gente já viu aqui, né, acho que no capítulo 2, que o princípio de devolver é muito importante, mas ela faz aqui um relato pessoal dela, do grupo de mulheres, e ela pertencia a esse grupo de mulheres, e quando ela vai fazer a pesquisa, fazer a entrevista com as mulheres, ela percebe que as casas estão arrumadas de um jeito, ela vira, de alguma forma, uma outsider. Então, ela fala também, eu acho que até como sentido de comunidade, a ideia de ser insider e outsider é muito linear, é uma linha muito tênue também, porque ela se viu durante muito tempo num conflito com esse grupo de mulheres que amamentavam, ou enfim, o que estavam cuidando da língua, e ela vê que quando ela começa a desenvolver a pesquisa, ela vira uma forasteira, né? Ela começa a ver que eles adotam práticas que eles adotam com pessoas de fora. Então, ela vai fazendo essa crítica e, ao mesmo tempo, explicando que é muito delicado para nós, pesquisadores indígenas, pensar essa noção, mas que é muito importante que a gente esteja sempre numa reflexão crítica mesmo, né, do nosso próprio processo, enfim. O insider precisa testar suas concepções tidas como certo a respeito da sua comunidade, isso é importante também, né? Quantos de nós aqui não foi pesquisar a sua própria comunidade? Tem os relatos dos pais, né, dos nossos parentes, dos nossos avós, enfim. E quando a gente vai ler, a gente, opa, mas essa informação aqui eu recebi de outro jeito. Isso também isso faz, de alguma forma, uma confusão dos nossos próprios valores, né? Eu conheço essa pesquisa, meu pai me contou essa história, mas quando eu fui ler, ela é outra. Então, isso também testa quem foi essa pessoa nesse grupo, né? Porque eu tenho a visão que meu pai me deu, mas quando eu vou ler e saber quem ele foi, isso, de certa forma, testa as minhas concepções. Então, isso é muito delicado para a gente também, porque também mexe com o nosso próprio lugar, né, e com a nossa forma de entender a nossa comunidade e os nossos parentes. Enquanto os pesquisadores são treinados para se conformar aos modelos que lhes são fornecidos, pesquisadores indígenas têm que obedecer esses critérios, bem como os critérios indígenas, com base nos quais se pode julgar uma pesquisa não útil, não indígena, não amigável e não justa. Reconciliar ambas as visões pode ser difícil, enquanto para um outsider, e eu estou falando isso aqui, que a Linda coloca, mas ela não está falando isso só para a gente, ela também está falando isso para pesquisadores não indígenas, porque eu acho que essa questão, essa dicotomia, ou minimamente essa ideia moral do que não é bom, do que não é útil, isso precisa ser feito também, sabe? De entender o que não é amigável, o que não é justo para essa comunidade, e não só fazer o seu trabalho e ir embora, sabe? E não pensar sobre isso. Então, de fato, reconciliar essas visões, ela pode ser uma coisa muito difícil, mas ela é um exercício necessário e ela precisa ser feita. Por fim, a agenda indígena desafia pesquisadores indígenas a trabalharem cruzando essas fronteiras. Foi o que eu coloquei aqui para terminar. E agora, fiquem com a nossa parente, com a nossa parente Vanessa, para o capítulo 8. Obrigada, Ellen. Vanessa, você está por aí? Veio uma pergunta, eu acho legal, acho que seria legal se você respondesse agora, né? O Diego pergunta se
A gente poderia chamar esse apagamento das vozes indígenas como epistemicídio. Queria que você comentasse um pouco, ela não usa o termo, né, mas ela ressalta bastante isso no capítulo. Sim. Tá me ouvindo? Eu tô com coisa ligada? Sim. Olha, é uma... A gente tem um pouco de medo de nomear as coisas, né? Porque a gente também pode ser muito contestado a partir do lugar que a gente está contestando, né? O que a gente está falando. Mas eu acho que, de alguma forma, a gente pode sim nomear isso, porque ela não usa essa palavra, de fato, mas também tem uma coisa, inclusive, que a Júlia fala e que a Júlia tem usado bastante, que é a tutela epistêmica, que eu acho muito, muito, muito importante a gente também trazer para esse lugar. Porque tem o epistemicídio, que é o lugar de tirar de fato, de colocar às margens o nosso, os nossos saberes, mas também tem esse lugar, como eu coloquei ali no exemplo 2, da tutela, do sentido que a Linda fala muito bem, que ela diz, olha, a academia é feita por essa gente que tem essa qualificação, que tem esse lugar. E como eles são dotados desses saberes e são essas pessoas que têm esses conhecimentos, então eles se sentem muito mais autorizados a falar, inclusive sobre a gente. Então, nesse sentido, eu acho que faz muito mais a lógica da tutela epistemológica, mas que a gente fique sempre de olho, porque a tutela epistemológica também pode levar a um epistemicídio, né? Para colocar uma ideia dominante. Tem outra pergunta? Obrigada. Sim. Não, vários, né, comentários. O Diego complementa, então, né, no caso, se a tutela epistêmica e o epistemicídio não formam um contínuo, né? Eu vou chutar aqui, né, Diego, pensando nesse período histórico que o Brasil viveu, onde um conjunto de vozes não indígenas ou autores não indígenas estavam autorizados a publicar livros, né, mantendo ali os povos indígenas sob sua tutela. Então, esses especialistas, eles, enfim, né, mantinham um certo sistema, né, talvez inconsciente, talvez de forma, né, ignorante, ou não intencional, mas colaborando para o status quo desse regime que a gente conhece, né? E eu acho que no Brasil, os anos 90, de fato, é um momento de ruptura e só muda por conta da Constituição Federal, né? Que permite que a gente avance nos passos da autonomia epistêmica, da autonomia indígena. Estaria isso também. Ellen, deixa eu só comentar uma coisa que eu achei super legal aqui, é que também tem muito a situação, né, em que o indígena, quando ele está na academia, e como as políticas públicas e as cotas são muito restritas, então a gente tem um número muito pequeno, né, de indígenas, às vezes na pós-graduação, um aluno indígena na pós-graduação, né, diria, quantos alunos indígenas estão no seu doutorado agora? Uma, né, a gente chuta de 1 a 5, às vezes é muito Acho restrito. que é a primeira, né? Total. Exato, da mesma forma como eu na PUC, Vanessa, né, lá na UFSC, e assim vai, né? E aí, uma coisa que ela coloca é que é exigido desse aluno que ele tenha respostas polivalentes, né? Seja uma pessoa versada em todas as áreas das questões indígenas, quando, na verdade, a gente não é, né? A gente é indígena, é obrigado a estudar bastante sobre política, cultura, literatura, arte, tudo que envolve o meio, porque nos diz respeito, mas que a gente não é versado, né? Da mesma forma como não é uma massa homogênea, a gente também não é, não tem que dar conta de tudo, né? A gente busca dar porque é nossa luta, mas não deveria ser exigido desse jeito da gente enquanto estudante ou alguma presença dentro da academia. Outra coisa também é que ela comenta que às vezes os indígenas que estão na estrutura social são interpelados a negar projetos e iniciativas indígenas como se fosse um ato de força, né? Ah, aquele lá é forte, ele está negando o projeto indígena, ele sabe, né, que, bom, ele não vai ceder só porque ele é indígena, não vai aprovar só porque é indígena, pelo contrário, isso aí também é uma manutenção do status quo para evitar a presença indígena lá na academia. Bom, Ellen, você quer comentar mais alguma coisa? Senão a gente passa para a Vanessa. Só rapidinho mesmo corroborando com essa visão que eu acho muito importante, que eu até coloquei ali, dessa coisa da tutela epistêmica, é tudo muito novo, é tudo muito... A gente, como a Júlia falou, a gente ainda está caminhando e a gente estuda pra caramba,
mas é muito isso, assim, de tomar o cuidado de que, já que estamos falando de indígena, vamos ouvir quem é o indígena, quem está falando, né? É muito importante que a gente multiplique os conhecimentos, mas é muito importante que a gente tenha responsabilidade também para justamente não criar essa ideia, para justamente não ser epistemicida. A Carla, Obrigada. de nada. A Carla está falando que o livro Universidade e Território Indígena, que foi uma iniciativa de indígenas junto à Comin, traz falas super importantes. Eu vou deixar o link aqui, porque o livro está em download gratuito e acessível. E aproveito para reiterar também um convite. A gente vai lançar segunda-feira o Talim, que é um jogo de literatura indígena, o primeiro jogo de literatura indígena no Brasil, e vai ser um jogo assim, né, que vai estar disponível para as escolas. E lá na live, as escolas que tiverem presentes podem se inscrever para ganhar esse jogo na escola. Vai ser 50 jogos para escolas indígenas e 50 para não indígenas, né? Então, se tiver algum educador aqui, eu convido muito vocês a participarem da live. Depois eu deixo o link aqui de lançamento. Vanessa, vou lá começar, só abrir o PDF de Vanessa aqui que eu vou projetar para ela. Oi. Você vai baixar o PDF, você vai compartilhar o Canvas lá. Perdão, compartilhar o Canvas que é melhor. Ai, a pessoa não sempre passa uma vergonha. Tem áudio, Vanessa, no seu. Sim, mas eu acho que eu coloquei vários ali, mas mais como referência. Tá bem. Estão tá? vendo? Aí, se precisar, a gente toca algum. Bem. Acho que eu travei. Tá indo, tá girando. Tá. A minha tá oscilando muito aqui. Não tá aparecendo nada, Júlia. Eu acho que eu travei, né? Peraí, deixa eu dar um cliquezinho aqui e torcer pelo melhor. Socorro! Ele é ótimo. É a voz do desespero já. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Puxa vida. Fazia tempo que meu computador não travava. Vocês estão travados ainda, né? Peraí. Tá? Deixa eu tentar fazer por aqui, então. Se quiser me mandar também, eu posso tentar. Se vocês quiserem me mandar, eu posso passar também. Sim, perdão. Pode? Travou aqui agora. O link tá com a Julie. Pode passar, Julie. Vou passar para ela, então, tá? Só um momento. Perdão. Vai mandar por e-mail? Não, pelo WhatsApp aqui. Não. Moa, deu certo. Eu tô super travada aqui.